Graça e paz. Bom dia, tudo bem aí? Esse é o nosso primeiro culto presencial. Glória a Deus por isso. Antes da gente fazer uma breve meditação, só avisando para você que está em casa, compartilhar esse link, chamar a tua família, seus familiares, seus parentes, amigos, para assistirem junto com você. No final do culto, quem estiver precisando de oração, mande também seu pedido de oração para a gente. Nós vamos estar orando por cada pedido, tá bom? Glória a Deus. Vou orar antes da gente começar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. Nós queremos iniciar esse culto engrandecendo o teu nome, te louvando, te dando toda a honra, Senhor, que o Senhor é merecedor. Por isso nós inclinamos a nossa vida na tua presença, que seja feita a tua vontade nessa manhã, que haja mesmo a manifestação do teu poder, que a tua palavra venha de encontro à nossa necessidade, Senhor. Por isso nós consagramos esse momento, a nossa vida, o que temos diante de ti. Que o nosso coração se acalme, que o nosso coração se alegre por poder cultuar o teu nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar só um trechinho da palavra do Senhor, muito conhecido, mas que fala sobre Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. A gente vê hoje em todo o noticiário, nível Brasil, nível mundo, se falando da pandemia. E realmente existe mesmo, a pandemia está aí, existe muitas pessoas que perderam a vida, pessoas que estão atemorizadas, pessoas com medo. Mas eu me lembro que quando eu me converti, sempre o assunto era o pecado, sempre o assunto era o meu passado, sempre os testemunhos a vida do passado, a vida pecaminosa fazia parte do meu testemunho. E aí o Espírito Santo me levou a falar menos do pecado, menos da vida passada. O Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu estava meditando nessa manhã, sobre o tempo que o escritor dessa palavra, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo, porque o período não havia iluminação, existia, pelo menos essa é uma reflexão que eu fiz de manhã, que não havia luz, energia elétrica, existia lamparinas, lâmpadas pequenas, que iam iluminando os passos. E na nossa caminhada cristã, não sei se na tua caminhada você já caiu, você já tropeçou. Eu já caí muitas vezes, já tropecei muitas vezes. Mas o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Essa palavra ela vai nos fortalecendo e nos forjando para a gente aprender a caminhar na palavra do Senhor. No início a gente tropeça, no início a gente caminha, mas daqui a pouco a gente começa a andar da maneira correta. A gente vai se alinhando com a palavra, a gente vai vivendo a palavra, nós vamos colocando a nossa vida na palavra do Senhor. E esse caminho, ele sempre vai apontar para 3 pessoas.
para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Lâmpada para os meus pés, sempre ela vai apontar para Jesus. E quando ela aponta para Jesus e nós chegamos diante de Jesus, ainda que tropeçamos, Jesus vem, segura pelas nossas mãos, nos levanta e diz: filho, continua. Eu fico imaginando nós, esse público aqui de 20 pessoas, a palavra de Deus para nos assegurar. Como é que seria? Porque o mundo está atormentado. Eu no início eu fiquei chocado com tantas notícias, a gente vê tantas notícias, tantas coisas acontecendo, mas nós temos o Espírito Santo. Lâmpada para os nossos pés, ela vai apontando o Espírito Santo. Ela vai apontando o nome de Jesus, ela vai apontando o Deus que tem cuidado da nossa vida. Então nessa manhã, a minha dica para você, se assegure, a palavra ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra ela que vai nos guiar nesse período que o Brasil e o mundo está vivendo uma situação difícil. Mas lâmpada para os nossos pés é a palavra do nosso Deus. E luz para os nossos caminhos, o Senhor tem guardado a nossa vida. Amém? Então é uma palavra para você refletir. Amém? Deus, eu creio que agora, esse momento de adoração, deixa o teu coração à disposição do Senhor. É o primeiro culto, nós somos privilegiados de podermos estar aqui, adorando a Deus. E eu quero aqui me fazer um convite para mim mesmo. É o primeiro culto. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Então esse início de culto, de celebração, a gente se entregar ao Senhor, dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero te adorar, obrigado pela oportunidade que o Senhor está me dando. Amém? Obrigado, eu fico feliz de poder te ver nessa manhã, saudade de todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor por podermos estar aqui. Amém? Senhor, obrigado porque realmente a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque nós fomos selados com teu Espírito. Obrigado porque outrora nós éramos trevas e a luz da tua palavra nos mudou a nossa sorte, Senhor. Existia algo que nos separava, que era o abismo. Ó Deus amado, em Cristo, da pessoa de Jesus. Jesus foi o ministério da reconciliação. Jesus foi o caminho para nós entrarmos na tua presença, para nós voltarmos a ti. A tua palavra diz que nós éramos inimigos do Senhor, mas Cristo nos reconciliou. E nessa manhã nós temos a motivação, nós somos motivados em te adorar, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar em pé. Você aí na sua casa também, eu te convido a realmente oferecer o seu melhor louvor ao nosso Pai. Realmente entregar toda a honra e toda a glória para o Senhor essa manhã. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus,
cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, com seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo sempre. Ele vive e não foi o fim. Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queima-se, amigo e protetor, que me leva à verdade. Ele é nossa luz, traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Que grande amor, que grande amor, que grande amor, que grande amor. Você pode aplaudir ao Senhor?
Esse é o nosso Deus, aquele que deu tudo e se entregou por completo por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus onde você estiver, na sua casa, aqui. É muito bom estar com você. Tava com saudade de louvar junto com você que está aqui. E o Senhor é bom. Eu queria orar com você agora. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és santo. Obrigado porque você é um bom Pai para nós. Obrigado porque você se deu por inteiro, como nós cantamos agora. Pai, nós Te louvamos nessa manhã, porque não há outro que se compare a Ti, Deus. Não há outro que se compare, que tenha a Sua grandeza, que tenha a Sua beleza, que seja tão santo. Não há outro, Deus. Nós queremos Te entronizar nessa manhã, nesse lugar. Em cada lar, Deus, seja entronizado, porque não há outro como o Senhor. E em resposta a tudo aquilo que o Senhor é para nós, nós queremos também nos entregar por completo e permanecer até o fim, Deus. Nós Te louvamos, Jesus, nós Te louvamos, porque Tu és bom. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Existe um olhar doce que sempre me cerca, me inspira a amar, soprando vida e esperança, me ensinando a não julgar. Ouve mais e me entregar. Quero aprender com teu coração. Permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em Ti, minha vida inteira pra Te conhecer. Permanecerei até o criarei minhas raízes em Ti, minha vida inteira pra Te conhecer. Existe um olhar doce que sempre me cerca, me inspira a amar, soprando vida e esperança, me ensinando a não julgar. Ouve mais e me entregar. Quero aprender com teu coração. Permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em Ti, e
vida inteira pra te conhecer. Permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em ti, minha vida inteira pra te conhecer. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam os teus olhos, pés e mãos. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Que não seja mais eu em mim, seja a tua voz, teu coração. Que não seja mais eu em mim, sejam teus olhos, pés e mãos. Teus olhos, pés e mãos. Permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em ti, e a minha vida inteira pra te conhecer. Eu permanecerei até o fim, criarei minhas raízes em ti, minha vida inteira pra te conhecer. Pra te conhecer.
Vem, Jesus. Essa é a nossa oração, Deus. Em meio ao caos, em meio a tantos problemas, em meio a tanta maldade, em meio a um mundo perdido, Deus, nós clamamos, vem. Maranata, ora vem, Jesus. Nós esperamos por Ti, Deus. Esperamos pela Sua volta, ansiamos por isso e cremos que essa é a resposta, Deus, para um mundo perdido. O Senhor é a resposta para esse mundo perdido. O Senhor é a resposta para casos que nos entristecem, Deus. Casos que nós vemos nas notícias de estupro de uma criança de 10 anos, casos de inúmeras pessoas morrendo sem Te conhecer. Nós queremos que o Senhor é a resposta para isso tudo, a resposta, e nos use, Deus, como a resposta através do Seu Espírito. Tu és santo, Jesus, santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor, majestade vem reinar, Sua glória enche esse lugar. Santo, santo é o Senhor, majestade vem reinar, Sua glória enche esse lugar. Santo, santo é o Senhor, majestade vem reinar, Sua glória enche esse lugar. Santo, santo é o Senhor, majestade vem reinar, Sua glória enche esse lugar. Amém. Esse é o nosso Deus. Quero convidar você agora a colocar em prática a sua generosidade. Nós vemos na palavra que esse é algo que nós devemos exercer como cristãos. E sabe, eu me lembro de uma história que se encontra lá em Êxodo, que o povo ele precisa entregar o que eles tinham para que fosse construído o tabernáculo. Então eles começam a levar todas as suas coisas, ouro, muito ouro, cobre, tudo que precisava para construir o tabernáculo. E é engraçado porque eles levam tanto que sobra inúmeros materiais para que fosse construído o tabernáculo. Então é feito ali, então se estabelece a presença de Deus, e eles exerciam a sua generosidade porque eles entendiam o valor que tinha e o poder que isso tinha. Então eu quero convidar você realmente a entregar o que você tem, crendo naquilo que o Senhor ainda fará, crendo que não é pelo seu dinheiro, não é só por isso, mas é crendo no propósito maior que o Senhor tem para fazer através de nós, entendendo a honra que é fazer parte disso. Então você que está aqui, está sendo entregado o envelope, você pode depositar nos gasofilácios. Você que está na sua casa, creio que está aparecendo aí na sua tela os dados bancários para você fazer a transferência. Então exerça sua generosidade hoje.
da maneira como você desejar e com o seu coração totalmente aberto a isso. Essa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável. Essa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. E que é sobre todos é o Teu Jesus, a fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Eu sou Teu, eu sou Teu. More
Pode se sentar. Passando aqui para dar os parabéns para a Ibinai. Nesse mês de agosto é comemorado o aniversário da Igreja Ibinai, gente. Queremos parabenizá-la pelos seus 27 anos de existência. Vamos louvar a Deus por mais um aniversário da nossa igreja. O que a Ibinai significa para nós? Lugar acolhedor, eu fui acolhida, eu fui amada, eu fui amparada, amada, tratada. Encontramos um lugar que nos amadureceu, nos ensinou, nos levantou. Onde nós recebemos os ensinamentos. E sempre preocupada em pregar a verdadeira palavra de Deus. É uma igreja que vive o reino do Senhor, uma igreja onde encontramos Jesus. A Ibinai para mim é um presente de Deus para minha vida. Eu conheci a Ibinai em um retiro de jovens e adolescentes. Para mim ela tem sido um divisor de águas, porque através dela eu me converti, eu me batizei, eu casei, e ela tem sido uma bênção na minha vida. Tem com extrema importância, né, esse trabalho que vocês fazem em células, esse apoio, né, que a igreja traz pra gente é fundamental. É uma igreja que tem nos auxiliado até aqui, nos ajudado. Nós temos, né, conhecido pessoas, né, amorosas, pessoas que se tornaram nossos amigos, né? Minha segunda família. Família que transmite amor, alegria que vem dos céus. Com os cursos que por elas são ministrados e o privilégio de hoje poder ministrar os cursos para a família também. Mulher única, ao meu máximo, vida vitoriosa, casados para sempre. Somos muito gratos a Deus por esta igreja que sempre nos acolheu e que tem nos abençoado. Para nós é um imenso privilégio fazer parte dessa família maravilhosa. A Ibinai, minha vida, é uma motivação para que eu possa estar sempre nos caminhos de Cristo, procurando seguir a palavra. Cristo é a luz para mim e a Ibinai sempre está motivando, fortalecendo, nos ajudando, né, com todas as palavras de conforto nos momentos que a gente precisa, até mesmo no momento de dificuldade, de felicidade, a Ibinai sempre está junto com a gente. Uma igreja que se importa, que acolhe, que ama, que ensina, que socorre, e é uma igreja que capacita e nos faz crescer, ela tira as escamas dos nossos olhos. E é uma alegria para nós, para mim, para o Andy, para nossa família, né? Fazer parte do corpo de Cristo. Um lugar onde a gente tem prazer em estar. E a igreja significa para mim um renovo, lugar de esperança, lugar de vida nova. Foi lá que nós encontramos pessoas maravilhosas, pastores, membros da igreja que nos acolheram com todo amor e carinho. Tem feito muitas coisas boas nas nossas vidas e sei que tem mais para fazer. Então eu sou muito grata pela igreja e quero dar os parabéns também. Sei que muitos anos virão pela frente aí, né? Deus nos abençoando. Sou grata a Deus porque fazem 23 anos que eu faço parte da igreja e tem sido bênção, tem nos abençoado bastante. Eu tenho muita gratidão pela igreja, né? Ela sempre me trouxe muita felicidade, muito conforto e muita coisa boa, né? Então só queria agradecer por essa igreja, gente, porque pra mim ela é muito boa. Sempre trouxe felicidade. E creio que muitas coisas Ele ainda fará. Milagres, sinais, maravilhas. Em nome de Jesus. Que essa data venha se repetir por muitos anos. Eu e o Adalberto queremos louvar a Deus por mais um aniversário onde a gente passa junto com a Ibinai. Estou aí há 18 anos e louvo a Deus por estar fazendo parte dessa família. Agradecer a Deus
e parabenizar a igreja por mais um ano. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de poder participar, né, esse ano do aniversário da igreja. E é o primeiro de muitos que virão. Então eu sou muito grata a todos vocês. Parabéns, família Ibinai. Nossa missão é estar perto. Glória a Deus. Nossa missão é estar perto. Tá fraco, gente. Nossa missão é isso. Nossa missão é estar perto. E temos ainda alguns vídeos da semana que vem, nós vamos postar. A célula do pastor Elias fez um vídeo só deles ali, e nós vamos postar ali, e os adolescentes também nós vamos postar um trabalho especial deles. É tão bom estar com vocês aqui, gente, morrendo de saudade de estar com pessoas, e estamos começando. Como falamos no início, estamos começando esse trabalho devagarzinho, com poucas pessoas, para a gente poder administrar corretamente. E ao longo dos próximos meses, nós vamos vendo como é possível a gente estar fazendo esses cultos presenciais. Então, a gente louva a Deus por vocês estarem primeira vez conosco nesse culto oficial. Uma alegria ter visitantes conosco. Já é muito bom ter aqui o Chiquinho, ter a Eliane. Acertei, Eliane. Falei ontem errado um monte de vezes o nome dela, hoje eu falava Elaine, Eliane. É uma alegria ter vocês aqui. E eu quero começar a continuar falando sobre a igreja, né? Nós estamos no aniversário da igreja. A Igreja Batista Nova Aliança está fazendo 27 anos. E a gente está falando de uma igreja que precisa, para esse tempo, né? Nós temos vivido um tempo em que nunca foi tão importante ser uma igreja presente. Num mundo que está sofrendo, sermos uma igreja que Deus chamou. Deus nos chamou para ser esse tempo. Eu tenho falado isso várias vezes. Se Deus quisesse que você fizesse parte de uma época que não tivesse pandemia, Ele não teria feito com que você nascesse nesse período. Mas se você nasceu nesse período, é porque Deus tem um propósito para essa igreja, e se você faz parte dessa igreja, Deus quer usar você, quer nos usar. E diante de tantas fake news, diante de tantas relativismo, hoje o que é certo, nós vivemos uma crise nessas semanas aí, diante daquele aborto que aquela criança de 10 anos precisou fazer em relação à sua escolha. Que escolhas você faria entre a vida da criança, a vida do bebê? E houve um grande debate. E que decisão super difícil para ser tomada. Nós estamos vivendo um tempo onde a verdade tem sido sacrificada no altar das minhas interpretações, das minhas ideologias. Mas a igreja não pode dar um sinal errado, porque ela é um sinal apontando para Jesus. E o texto que eu quero usar nesta manhã é o texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vocês se lembram do domingo passado que nós falamos sobre a salvação, a obra maravilhosa que aconteceu na vida de Cornélio, e que Pedro, um judeu, foi até a casa de um gentio, de um romano. Tão interessante que lá naquela cidade de Antioquia, pela primeira vez, lá em Atos 11, 26, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E eu fico pensando, então eles foram identificados. Olha, agora vocês são cristãos, vocês são pessoas, discípulos de Cristo, vocês são aquelas pessoas que são seguidoras de Cristo. Hoje tem os bolsonaristas,
tem os corintianos, você é identificado. Então, é como se, da mesma forma que temos aqui um corintiano, então ele é um torcedor. Só que, quando a gente fala em cristãos, ele fala assim, é alguém que segue a Cristo, é um discípulo de Cristo. Pela primeira vez naquela cidade, os discípulos foram chamados de cristãos, eles foram identificados. Olha, peraí, você, agora eu estou entendendo, você é daqueles que seguem a Cristo, pelo que eu estou vendo, pelo que vocês estão fazendo, pela forma com que vocês vivem, pela forma com que vocês falam, pela forma com que vocês tratam as pessoas, vocês agora são chamados de cristãos, vocês são seguidores de Cristo. O que significa isso hoje? Será que significa alguma coisa? Parece que o nome cristão ficou banalizado. Na realidade, cristão, eu falava com uma pessoa essa semana, ela falava, olha, está tendo tanta polêmica em cima do nome cristão, que poderia mudar o nome de cristão para outro. Né? E eu falei para ela assim, não, o cristão é aquele seguidor de Cristo, nós não podemos mudar, porque alguns cristãos estão dando mau testemunho, falando e vivendo de forma errada. Nós somos cristãos, você é cristão, eu sou cristão, eu tenho alegria de ser chamado de cristão, você também tem? Sabe, a cristão eu sou um seguidor de Cristo. Então eu sou um seguidor. Não, eu sou identificado como um seguidor de Cristo. Eu sou aquele que, andando nessa terra, lembra as pessoas que existiu Cristo, existe Cristo e existirá Cristo. O que significa isso? A gente vê nessa história, será que nós podemos mudar uma igreja cristã? Necessariamente ela não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja disposta a crescer. Nós vamos ver isso nessa mensagem. Nós vamos ver a mensagem sobre qual é a missão desse Cristo e qual é a nossa missão. Eu acho muito interessante que quando acontece esse milagre da conversão de Cornélio e toda a sua família, alguns na igreja, sempre tem alguns na igreja, alguns na igreja que ainda estavam com a cabeça lá no judaísmo, falavam assim, espera aí, como que você entra na casa de uma pessoa que não é judeu? Porque eles imaginavam que o evangelho tinha chegado só para os judeus. Mas eles falam assim, olha, como que você tem a ousadia de entrar na casa dessas pessoas que são imundas, que não são circuncidadas, elas não fazem parte da aliança? Aí a gente começa a olhar que existe sim pessoas na igreja que ainda falta conhecimento. Embora conheçam a Deus, ainda falta avançar. São crianças, são pessoas que, se você pegasse um retrato dessa fala dessas pessoas, você fala, mas que igreja é essa que não aceita outras pessoas? Não eram algumas pessoas dentro da igreja que não tinham maturidade suficiente ainda, que estavam questionando Pedro, como que você faz isso? E eu acho muito interessante que eu creio que existem pessoas que tomam leitinho e tem pessoas que comem já alimento sólido. Uma coisa não significa que se ele está tomando leite, ele não é um cristão. Ele ainda falta ali o quê? Maturidade. Mas uma verdade, querido, é que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que amadurece. Amém? Ela vê, e eu quero que você acompanhe comigo o texto, né, que quando ele fala assim, os discípulos ali em Atos capítulo 1, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, então questionaram. E nós acabamos de falar sobre isso. Eu não sei se está passando o texto aqui, não está aparecendo. E aí entraram na casa de homens incircuncisos, comer-se com eles.
ele foi questionado. E aí o que acontece? Necessariamente, você está equivocado não significa que você não pode estar aberto para mudança. Você está aberto para mudança? Você está aberto para isso? Uma igreja de Jesus é uma igreja que cresce, que amadurece. Quando Pedro pega o texto lá em Atos 11, 12, ele disse, o Espírito me disse. O Espírito me disse. Ele começa a explicar, olha, eu entrei na casa desse homem porque o Espírito me disse. Deus me deu uma ordem. Em Atos 15, ele fala que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles que são da casa de Cornélio. O Espírito Santo de Deus. E ele fala assim em Atos 11, 17. Se Deus concedeu o mesmo dom àqueles... Quem era eu? Acho tão linda essa parte, gente. Pedro fala assim, Deus é livre. Amém? Nós não podemos pôr Deus, eu falei na semana passada, dentro da nossa caixinha religiosa. Nós temos os nossos conceitos e nós achamos, Deus tem que se enquadrar dentro disso aqui. Não, Deus não precisa e não vai se enquadrar dentro da nossa caixinha religiosa. E Pedro fala assim, olha, eu estava lá sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quem era eu para falar, Espírito Santo, não derrama, não enche essas pessoas não, porque eles não podem. Nós temos às vezes falando, esse pode ser crente, esse não pode, esse pode receber a bênção de Deus, esse não pode, mas uma igreja de Jesus não é assim. Pedro fala, olha, quem era eu para brigar com o Espírito Santo? Vocês estão me entendendo? A igreja de Cristo, a igreja para esse tempo, é uma igreja que está aberta para a direção e o mover do Espírito Santo. É uma igreja que está desejosa de que não seja feita a minha vontade. Né? Tem um cântico que nós cantamos aqui, que o Espírito Santo me sobra para longe de mim, para que a tua vontade seja feita em mim. Eu fico olhando e a reação, e a linda reação em Atos capítulo 11, versículo 18. E Atos 11, 18, depois que Pedro fala tudo, explica o que aconteceu com o coração daqueles que ainda não tinham aquela maturidade. Diz assim que eles ouvindo isso, no texto diz, acalmaram-se e glorificaram a Deus. Aqueles que eram radicais contra qualquer pessoa que não fosse gentil, se abriram, amadureceram, deram um passo a mais. Deus quer que você saia dessas caixinhas e fale assim, espera aí, Senhor, se o Senhor quer que eu avance, como Pedro falou, quem sou eu? Quem é você para dizer o que Deus tem que fazer? Tem que olhar para a palavra. Não é dentro dos seus conceitos, não é dentro das suas do seu contexto pessoal que Deus vai agir. Deus vai agir fora e Ele vai mexer na sua vida. Ele vai mexer na sua vida. E eu acho lindo quando essa igreja que está nascendo, uma igreja que fazia pouco tempo que tinha começado. É compreensível ter gente bebê na igreja. O que não é compreensível é continuar sendo bebê o resto da vida. Está entendendo? Aquela criança, quando você tem a gente tem, né, eu tive 3 filhos, vocês também devem ter. Quando é bebê, a gente até atura as fraldas cheias. Não é verdade? Tem que trocar, né? Fazer o quê? Vou enfrentar. Aí enfrentava aquela fralda cheia. Passado alguns anos, você fala assim, não, essa criança já tem que sair da... Passado alguns meses, ou essa criança tem que sair da... E aí você começa a ensinar ela a fazer as suas necessidades no banheiro. Minha esposa era uma excelente mãe. E ela era craque em fazer as crianças sair da fralda.
Ela trabalhava e repetia. E agora estou vendo que ela também é adestradora de animais, porque ela consegue fazer o nosso cachorro obedecer ela. Então ela é uma educadora por excelência. Então você começa a ver que não é mais normal alguém que já era para ser maduro continuar o quê? Sujando as fraldas. Então é normal ter criança na igreja, mas não é normal ter pessoas que pararam de crescer e avançaram. Vocês estão me entendendo? E essas pessoas aqui, elas tiveram um passo de maturidade, o coração delas se acalmaram e elas glorificaram a Deus. Não ficaram na posição, não é assim. Eu acho tão interessante pessoas que não estão abertas para o que Deus está falando. Você tem que estar aberto, você que está nos ouvindo pelo nosso canal no YouTube, você precisa estar aberto ao mover de Deus e sair e avançar e ir deixar o leitinho. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar você a ter um coração ensinável. Esdras 7:10 diz que o Esdras, né, você não pode ter um coração de pedras, mas de Esdras, o coração de Esdras. Eu falei, eu vou fazer esse trocadilho, não sei se tem graça, mas você não pode ter o coração de pedras, mas tem que ter o coração de Esdras. O coração de Esdras era um coração preparado para buscar a lei do Senhor. Você precisa ser essa pessoa que Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu já conheci. Você já conheceu tudo que Deus tem para você? Você já conheceu tudo que Deus tem para você? Deus tem mais para a sua vida. Amém? Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para que você precisa crescer. Eu sei que você está longe aí da pessoa, mas dá uma olhadinha do lado e fala, olha, você precisa crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos crescer. Por isso, uma realidade que nesse ponto é que uma igreja para esse tempo, ela está disposta a avançar, a amadurecer e deixar para trás conceitos errados. Uma igreja para esse tempo é uma igreja que está preparada para amadurecer e avançar, amadurecer e deixar para trás conceitos errados. É o que aconteceu com essa igreja, a igreja primitiva. Eu quero dizer para você que, olhando para esse texto, a gente vê um perfeito mover de Deus em relação à missão. Nós estamos aqui porque existe um propósito. Por que Deus formou a igreja? E a gente começa a ver nesse texto uma missão, a missão que Deus tem trazido. Lá no Pentecostes, a igreja nasceu no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a palavra de Deus diz que lá em Atos capítulo 2, versículos 9 a 11, você vai encontrar muita gente naquela cidade de Jerusalém. E o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, os discípulos naquele dia. E eles começaram a falar em outras línguas. E naquele dia havia uma grande festa de Pentecostes em Jerusalém. E o texto diz que havia partos, não é partos de pessoas tendo partos, mas eram povos partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e continuando diz Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto com Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós ouvimos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Quando a gente tem uma igreja que é para esse tempo, é uma igreja que consegue se comunicar com vários povos.
É uma igreja disposta, em primeiro lugar, a mudar, a amadurecer, mas é uma igreja também que consegue falar com as pessoas. Estão entendendo? Eles conseguiram falar com mais de 16 línguas, pelo menos naquela região, mais de 16 línguas. Pelo dom do Espírito Santo, Deus capacitou aquelas pessoas a conseguir falar do poder de Deus, de Jesus Cristo, para mais de 16 pessoas, 16 nações. E eu olho para a igreja, hoje não consegue nem se comunicar com o jovem, não consegue se comunicar com o adolescente, não consegue se comunicar com pessoas que pensam um pouco diferente. A gente já empurra para o lado, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer que a gente se conecte, converse, dialogue, e avance e alcance as pessoas e fale da glória e da grandeza de Deus. Sabe uma coisa muito interessante? A igreja de Cristo, ela cresce na perseguição. Nós vemos aqui que os que foram dispersos por causa da morte de Estevão saíram, e ali alguns continuavam só falando para judeu. Mas o interessante é que algumas pessoas saíram fora da caixinha. E elas saíram fora da caixinha, sabe como? Elas saíram fora da caixinha e falaram assim: não vamos falar só para os judeus, não. E o texto diz que eles começaram a falar. E havia entre eles alguns cíprios, sirinenses, que entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando Jesus. Ai, que lindo, gente. É lindo ver uma igreja que ela está cumprindo com os propósitos, ela está cumprindo com os seus propósitos. Eu olho para essa igreja, você está conseguindo romper e falar com outras pessoas? Ou você está no seu gueto, está no seu cantinho, e só fala com crente, e só fala com... Deus quer que você entre e fale com os amigos da escola, quer que você fale com os vizinhos, as pessoas que são de outras nações, quer que a nossa igreja, a igreja de Cristo, que foi feita para esse tempo, é uma igreja que precisa se comunicar. A missão de Deus, eu acho muito interessante, que eu até coloquei um quadrinho aí para você ver. Na realidade, a missão não é nossa. Deus tem uma missão. Deus está em missão. Deus está em missão. Ele mandou lá em João 3,16, todo mundo sabe o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus envia o seu Filho. Mas eu acho tão lindo que lá em Mateus 28, 18 ou 19, diz assim que o Filho, portanto, o Jesus fala para os discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações. O Pai envia o Filho, o Filho envia a igreja. Eu acho lindo quando Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Então o que acontece? Deus envia o Filho, o Filho envia a igreja, o Espírito Santo envia a igreja. E em Atos, se você ler, você vai encontrar ali Atos capítulo 13, versículos 2 a 4, acho que é isso. Deus envia Barnabé e Paulo, e acho que é lindo essa palavra: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separa-me Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho enviado. Eu quero que você entenda que a igreja que Deus quer, a igreja chamada
a igreja cristã, aquela igreja da missão de Antioquia, aquela igreja onde os discípulos foram chamados de cristãos, o que se espera de um cristão é que ele esteja pronto, disposto a crescer, a amadurecer, não ficar dentro das suas, dos seus conceitos, mas dentro dos conceitos da palavra, dispostos a ir aonde há necessidade de pessoas para serem alcançadas, porque Deus está em missão. O Pai enviou o Filho enviou o Espírito envia a igreja. Uma igreja para esse tempo é uma igreja que está em missão. A pandemia não pode parar a igreja. Nós temos uma missão. Por isso nós temos que sair. Opa, peraí, pastor. Sair da nossa zona de conforto. Sair e não ter medo. Com todo cuidado. Mas tem gente sofrendo do seu lado. Tem gente sofrendo na sua família. Tem gente sofrendo. E se você não se levantar, a igreja de Cristo é aquela igreja, missões. O meu filho está tentando chegar num país onde está precisando de pessoas para servir ali. Está difícil. Está difícil se locomover nesse planeta, nesses dias. Mas eles estão indo. Quantas nações estão precisando? A igreja de Jesus Cristo é essa igreja que vai até onde há necessitado. Amém? Glória a Deus. E por fim, essa igreja ela precisa ter o DNA de Jesus. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. O que não pode faltar nessa igreja? O que não pode faltar na sua vida? Você é a igreja de Cristo? Nós somos a igreja de Cristo? Amém? Você é a igreja de Cristo? Amém? O que não pode faltar? E o texto mostra aqui, concluindo essa mensagem, que não pode faltar, como Atos 11, 21, a mão do Senhor era com eles. Não pode faltar a presença de Deus em nossa vida. Você precisa sentir a mão de Deus conduzindo você. Você não pode sentir a mão das pessoas, a mão do diabo conduzindo a sua vida. Você precisa sentir que a mão de Deus conduzia aquela igreja. A mão de Deus está conduzindo você. Porque a igreja de Jesus é conduzida pela mão de Jesus. A igreja de Jesus é conduzida pela mão do Senhor que era com eles. Nós precisamos sentir a mão de Deus conduzindo a nossa vida. Essa igreja de Atos 11 é uma igreja onde que as pessoas sentiam a mão de Deus e muitas pessoas se convertiam. A mão de Deus era com eles. A palavra de Deus lá em Mateus 28, 19 e 20 diz que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Jesus fez uma promessa. Eu não vos deixarei. O que não pode faltar na igreja? A presença do Senhor. A mão do Senhor. O que não pode faltar numa igreja? Atos 11, 20 diz que, mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho. Anunciaram, não pode faltar o evangelho. Sabe, que evangelho é esse? Ah, mas tem tanta gente na igreja que não é convertida de verdade. E por que não é convertido de verdade? Porque não foi pregado o evangelho de verdade. Deus é amor? Sim? Tem muitas igrejas que só pregam que Deus é amor. Muitas igrejas que pregam que você é muito bom. Você é bom. Muitas igrejas pregam que Jesus é o nosso amigo.
apenas pregam isso. Jesus é bom? É. Jesus é amor? É. Jesus é o nosso amigo? É. Mas tem mais. Às vezes a gente só fica... Olha, vem porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Deus quer que você mude a sua vida. A gente quer um Deus que é amigo. É amigo. Mas você precisa saber que... Sabe o que acontece? Nós somos pecadores. O evangelho que não fala que nós somos pecadores, não é evangelho. O evangelho é uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Eu estava perdido, longe de Deus, destinado para o inferno, mas Jesus Cristo foi enviado, encarnou, viveu entre nós, morreu numa cruz e ressuscitou para a nossa justificação. E aquele que se arrepende e tem fé, recebe o Espírito Santo. Esse é o evangelho. Não é só o evangelho de Jesus é bom, que Deus é fiel. Deus é tudo isso. Mas é o evangelho que fala do nosso estado e da resposta e da solução. Jesus. Por isso que tem muitas vezes a igreja cheia de pessoas. Deus é amor. Você quer um Deus de amor? Está aqui. Mas não muda a vida. Não transforma, não se arrepende. E aí você vê pessoas que não conseguem viver o evangelho, porque o evangelho é pessoas transformadas. Eu sou evangélico, por quê? Porque eu recebi a boa mensagem de Deus e eu fui transformado. Eu sou chamado de cristão, porque eu sigo a Cristo. Ele é o meu Salvador, meu Senhor. Eu me arrependi dos meus pecados e eu sigo a Ele. Não pode faltar numa igreja uma liderança cheia do Espírito Santo. Atos 11, 24 diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. A liderança precisa ser pessoas, vocês precisam olhar para mim, precisam olhar para os pastores, para os líderes de célula, para que pessoas cheias do Espírito Santo e de fé. Amém? Uma igreja precisa ser uma igreja que é discipulada, tem comunhão. Atos 11, 26 e diz, e sucedeu que, olha que dupla, gente, essa igreja de Antioquia tinha. Paulo e Barnabé, um ano inteiro discipulando aquela igreja. Gente, que discipulado era esse? Era uma igreja que era discipulada, tinha ensino. Não é uma igreja que tem que ter ensino. A igreja de Cristo, não pode faltar na igreja de Cristo ensino. Não pode faltar na igreja a direção do Espírito Santo. Atos 11, 28 diz que um profeta se levantou e deu direção. Olha, vai ter fome nessa terra. Ágapo fez isso. E sabe o que a igreja fez? Eu acho muito interessante nesse período de pandemia, quando falou assim que ia faltar alimento, um monte de gente correu para os mercados. Desabastecer os mercados. Por quê? Eu não posso ficar sem. Não correu no mercado para abastecer, para poder dividir. A igreja de Cristo é uma igreja que, quando ouve uma mensagem dessa, Atos 11, 28 e 29 diz assim: e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos. A igreja de Cristo é uma igreja que atende às necessidades das pessoas. Não sei se você está me entendendo, você está me entendendo. Quando vem uma pandemia, a igreja precisa ser uma resposta para a necessidade. Ela não pode se esconder. Eu estou vendo muitos cristãos amedrontados, apavorados, medo de morrer, que está demais. Se você morrer servindo a Deus, cuidando das pessoas, essa era a missão da igreja de Cristo. Não sei se você está me entendendo, gente. Sim?
Nós somos essa igreja. E o interessante é que os gentios, aquele povo que era rejeitado pelos judeus, foram os que se movimentaram aqui para ajudar os judeus, porque haveria uma grande fome na Judéia. Jerusalém passou por uma necessidade, e receberam oferta dos judeus, dos gentios. Aquele povo que era imundo foi usado para alimentar o povo que era de Jerusalém. Quero encerrar. Pode até chegar aqui a equipe, que nós vamos encerrar o culto já. Se não formos essa igreja, se nós não formos essa igreja, como que vai ser? Uma igreja que amadurece, uma igreja que vai até onde há necessidade. É uma igreja onde a presença de Jesus é evidente. Eu quero encerrar. Você é essa igreja? A Igreja Batista Nova Aliança é essa igreja? Eu creio que é. Porque a mão do Senhor está conosco. Nós estamos indo até os lugares, estamos aprendendo, estamos amadurecendo. Quantas coisas já mudamos? Você está disposto a mudar ou você quer Jesus e manter do jeito que você é? Ah, eu quero ser cristão, mas não mexe nisso. Essa é a lista. Dessa parte ninguém mexe. Ou você abre a sua casa e deixa Jesus mexer no que tem que mexer. Ou porque a igreja de Cristo é que nem Pedro fala: quem sou eu para dizer o que o Senhor vai fazer na igreja? Ele é livre, Ele vai fazer. Nós apenas vamos indo e somos conduzidos. Vamos orar? Quero que você fique de pé. Quero que você fique de pé. Se você entendeu essa palavra hoje? Você entendeu essa palavra hoje? Uma igreja. Você entendeu essa palavra hoje? Se você que está ouvindo essa palavra na sua casa, talvez agora, ou quando você ouvir essa mensagem, Jesus ele está enviando essa palavra através do Espírito Santo para você, para que você, ao se arrepender e crer em Cristo Jesus, você receba a salvação. Ele quer te salvar. A igreja de Jesus é uma referência da salvação, é uma referência que aponta para Jesus Cristo. Você que está desanimado, você que está amedrontado, Deus está trazendo uma palavra de ânimo para você. Você é a igreja de Jesus. Você não pode viver igual as pessoas que não conhecem a Deus, com os mesmos temores, os mesmos medos, as mesmas posturas. Nós somos a igreja de Jesus. E como igreja de Jesus, precisamos ter posturas diferentes. Você precisa ter uma postura diferente. Você precisa sair desse culto hoje cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, cheio de ousadia, cheio de coragem, cheio de misericórdia, disposto a crescer, a amadurecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, salva aqueles que o Senhor quer salvar hoje, através dessa palavra. Liberta aqueles que estão cativos. Restaura a fé daqueles que caíram, Senhor. Nós oramos agora para que o Senhor nos ensine a ser a Tua igreja, a igreja para esse tempo, Senhor. Uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que esta pandemia, e não só a pandemia, mas toda essa ideologia, todas essas questões éticas, políticas, econômicas, ó Deus amado, faz-nos ser uma igreja acima dessas coisas. Nós queremos estar com os valores do reino de Deus no nosso coração. Queremos ser uma igreja do Senhor,
A igreja que é chamada de cristã. Em nome de Jesus eu oro. Agradecido, Senhor. Agradecido. Eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui. Domingo que vem nós temos culto presencial novamente. Eu gostaria de colocar alguns avisos aí. Dá para pôr aqui, Jamile, para mim poder avisar? Temos aí a Jamile. Obrigado, Jamile, por nos ajudar. Temos gente aprendendo. Priscila. Estamos formando novos... Temos esqueci o nome do moço lá. Vitor, que está lá com a gente também. Obrigado, gente. E vamos ao primeiro aviso, né? Você pode passar. Esse já foi. O próximo, querida. Nosso WhatsApp é 994070804. E através dele você pode inscrever-se para células presenciais. Na realidade, desculpe, ali, volta um pouquinho. Não é células presenciais, é cultos presenciais. Então, você quer fazer parte de um culto presencial? Mande sua mensagem nesse número do WhatsApp. E você, domingo que vem, está aqui. Nós temos ainda algumas vagas. Você que veio aqui esse culto, quiser vir domingo que vem, só se inscrever. Tá? Não é, eu vim agora, pode se inscrever. Nós estamos pegando o jeito do negócio. Então, temos ainda aqui vagas, espaços, nós estamos trabalhando com isso. Então, faça isso. Então, nesse número aí, se você tem pedido de oração, tem necessidade, manda nesse grupo, que vai chegar até o grupo de oração da nossa igreja, o grupo de intercessão, ok? Na sexta-feira, toda sexta-feira pelo Facebook, nós temos o nosso encontro de oração. Nós tivemos um probleminha nessa sexta, travou no finalzinho ali, mas nós estamos trabalhando para melhorar, para sexta-feira que vem não termos travamento. Vamos orar juntos. Né? Nós temos células online acontecendo. Se você quer participar de uma célula online, também manda mensagem no WhatsApp. Nós vamos também indicar uma célula para você. Nesse próximo sábado, nós temos célula de juniores, às 15h30, da molecadinha. Está sendo muito legal. E todo sábado também nós temos no Kids e Ibinai, nós temos histórias, estamos falando sobre os milagres de Jesus, temos atividades, temos dança. Então, domingo que vem tem novidade, sábado que vem tem novidade, ok? Que Deus abençoe você tenha uma semana cheia da graça de Deus, que você ande por aí e as pessoas possam olhar assim e pergunte para você, pelo jeito você é seguidor de Cristo, hein? Por quê? Porque você se parece com Jesus. Como que parece com Jesus? Porque é temperado, é equilibrado, é bondoso, é cheio de amor. Ah, Deus, eu ainda não sou isso. Vai ser. Em nome de Jesus, vai ser. Porque aquele que é do Senhor vai amadurecendo, vai crescendo. Ah, falta paciência, Deus vai dar. Ah, falta amor, Deus vai dar. Porque você é uma imagem do Senhor Jesus aqui nessa terra. Amém? Em nome de Jesus, uma semana abençoada para você. E nós vamos encerrar cantando com esse cântico. Eu vou dar a bênção apostólica, mas você não saia daqui enquanto não terminarmos esse momento aqui. E que você tenha realmente uma semana cheia da graça e da paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.